E esse ganho de peso com a medicação, ele é quanto, assim? Se você pudesse falar assim, a pessoa começou a usar a medicação. Eu falo porque as pessoas falam, eu engordei por causa da medicação. Não é só isso, né? Ou eu engordei por causa, me altera a alteração de tireoide. Eu sei que assim, é um passo, às vezes deixa mais lento, a pessoa fica mais retida, mas o quanto isso impacta diretamente na pessoa? Existem diversas opções, né? A gente tem desde remédios que não interferem, tem remédios que fazem uma perda de peso, né? Que geralmente não é assim tão significativa, infelizmente, né? E remédios que fazem algum ganho de peso e tem, assim, alguns que são realmente bem complicados. Tem remédios que a gente só usa, assim, em último caso, porque eles causam ganhos de peso, assim, de 1,5 kg até 2 por mês, de forma indefinida, né? Enquanto forem usados. Então, assim... só que isso é muito variável de cada indivíduo, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que tomam remédios que fazem engordar, né? Que aumentam o apetite há anos e não ganharam 1 quilo. Por quê? Porque aquela pessoa não tem essa predisposição a comer, né? E aí parece um milagre. E aí a outra pessoa, às vezes um remédio que não dá ganho de peso, que não é para fazer nenhum aumento de apetite, ela tem uma percepção muito de que aquilo lá desequilibrou o eixo dela de alguma maneira. E isso é muito difícil, né? Porque a gente vem da formação, assim, não, isso não acontece, não, isso não acontece. Aí depois que você vê 3 vezes, 4 vezes em pacientes diferentes, você fala assim, poxa vida, não era para acontecer, mas está acontecendo, né? Então a gente tem que acreditar também. E essas medicações que fazem, que induzem aumento de apetite, elas geralmente são indicadas em quais casos? Então, elas são medicações usadas para diversos transtornos, né? Mas, principalmente, o que acontece? Os antipsicóticos atípicos, né? Que são remédios que a gente usa tanto para alguns casos de depressão mais grave, para casos de esquizofrenia e para casos de transtorno bipolar, que são transtornos mais graves, eles tendem a ter um perfil pior nesse sentido de ganho de peso, né? Então, geralmente são medicações. São duas coisas que andam muito juntas, o ganho de peso com o ganho de sono. Né? Então, assim, medicações extremamente sedativas tendem a geralmente também aumentar o apetite, né? A gente tem aí, eu vou falar um nome, que é olanzapina, que é o remédio que, assim, disparadamente o mais problemático nesse sentido, que a gente reserva geralmente ou para casos muito graves ou para usar em períodos muito graves dentro de um quadro, né? Então, assim, você usa por um tempinho ali, depois para. Então, assim, por isso que o tratamento com os pacientes, ele precisa ser regular, ele precisa ser muito próximo, ele precisa desse diálogo, né? Porque, assim, pode parecer um detalhe, mas é muito importante na vida da pessoa se ela sente que ela não está conseguindo controlar o peso, né? Isso claro. Assim, muda tudo. E quando a gente pensa, por exemplo, que a gente está lidando com questões emocionais, né? Se você vai tratar uma depressão e você dá para a mulher um ganho de peso, ou para o homem mesmo um ganho de peso, poxa, você acabou com a autoestima dela, então você melhorou de um lado e piorou do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aí, eu acho que, assim, para quem está ouvindo, para quem acompanha, é muito importante você sentir a liberdade de falar para o teu médico, para a pessoa que está junto com você, olha, isso aqui não dá, desse jeito está ruim, eu não quero mais. Por quê? Porque senão a pessoa vai pulando de médico em médico e vai reclamando dos remédios e ela não consegue manter um segmento com uma pessoa só, sabe? E assim, a gente não espera que o paciente melhore sempre ou que ele nunca piore ou que a gente seja o melhor médico do mundo, né? Eu acho o máximo quando o paciente olha para mim e fala assim, olha, a gente estava indo bem, mas esse remédio que você me deu por último aí não deu, né? Eu não quero mais tomar isso aqui. Então, que bom que você conseguiu falar isso para mim, né? Por quê? Porque aí a gente pode realinhar e tentar achar alguma coisa que funcione para você, né? Por quê? Porque a gente está meio que sempre correndo atrás do prejuízo, né? O problema vem antes, o remédio vem depois, né? Então, assim, nem sempre a gente tem um remédio perfeito. Não, e outra, né? Igual você falou, às vezes a pessoa já chega com um quadro de depressão e teve compulsão, aí ficou deprimida, então ela já está acima do peso e fala, nossa, preciso tratar essa pessoa, o que eu vou primeiro, né? Então, assim, tem que alinhar muito bem. Mas eu acho que, assim, eu acho não, né? As pessoas, quando você fala em ganho de peso, acredito que já, não sei, né? Se eu quero pôr a minha conta em risco ou não. Não, e é muito difícil, né? Porque a gente sempre pensa assim, assim, o médico, né? Vou falar assim, pensando... Quando a gente olha a lista de efeitos colaterais, né? As pessoas olham e falam, problemas cardíacos, problemas renais, né? O paciente não está ligando para os problemas cardíacos e para os problemas renais. Ele está querendo saber se vai fazer ganho de peso, se vai fazer disfunção sexual e se ele vai conseguir levantar para ir trabalhar. Se não vai ficar né? com sono, lento. Exato. Então, assim, a gente precisa pensar no o que é importante para aquela pessoa ali, né? Porque, por exemplo, é óbvio que...
a nossa maior preocupação é não fazer ganho de peso, mas, por exemplo, a gente tem alguns pacientes, né, pacientes oncológicos, pacientes idosos que não estão se alimentando. Para esses remédios cabem como uma luva, são muito bons, ajudam eles a dormir e, além de tudo, Comer ainda melhor. aumentam o apetite, né? Então, assim, a gente precisa sempre selecionar a melhor opção dentro do nosso portfólio para aquele caso, né? E para isso a gente precisa ter essa experiência e esse contato muito próximo. Eu acho que o atendimento humanizado, você está olhando para a pessoa e tentando enxergar aquilo que ela está trazendo para você, o sofrimento dela, é uma das coisas mais importantes, né? E a gente vive num mundo em que as pessoas passam tudo muito correndo, né?